Amém. Amém. Boa noite. Paz. Vamos iniciar uma palavra de Deus para a gente hoje, né? Mas antes, gostaria de orar pela tua vida, abençoar esse tempo, essa palavra, instrução. Pedir para o evangelista, vem aqui, Gustavo, fazendo uma oração. Você que está aí na sua casa, nos dando essa oportunidade de estar aí, você que está aqui no presencial, eu quero que você entenda que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que cura, restaura, transforma e muda a nossa sorte. Eu não sei aquilo que você está buscando, não sei como você iniciou a sua semana, mas eu creio no poder da oração. Você crê? Eu creio. Então nós vamos orar. Enquanto o evangelista estiver orando, amados, coloca à disposição de Deus, para que Deus abrir os nossos olhos, para que Ele fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, mas te louvamos porque Tu és o Deus Santo, o Deus poderoso, é um Deus que esteve conosco todo este tempo, Senhor, e nos abençoou para que nós estivéssemos aqui na Tua presença, Senhor, para Te render graças, para Te agradecer, para Te louvar, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Meu Pai, muitas são as lutas, as dificuldades, Senhor, mas o nosso espírito se renova na Tua presença, Senhor. O Senhor enche a nossa medida, nos faz transbordar, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está neste local, Senhor. Nós cremos que este lugar é um lugar de oração, de louvor, de palavra, de busca, Senhor, é um lugar onde o Teu Espírito Santo trabalha ao nosso favor, Senhor, nos dando direção, Senhor, indicando o caminho, Senhor, nos fazendo vencer em meio às lutas. Senhor, nós Te apresentamos, meu Pai, todas as nossas batalhas, as nossas dificuldades, Senhor. Nós cremos que o Senhor guerreia conosco, meu Pai, e nós seremos mais que vencedores, Senhor. Tira todo o desânimo, meu Pai, tira toda a dificuldade, Senhor. Alegra o nosso coração, aviva, Senhor, a Tua obra nesse lugar, Senhor. Nos faz viver o Teu sobrenatural, Senhor. Nos faz viver tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, Senhor. Que não haja impedimento, Senhor. Que não haja nada, Senhor, que possa impedir o Teu fluir na nossa vida. Agora, Pai, recebe o louvor, a palavra, as orações, tudo que for manifestado neste momento ao Teu favor, Senhor. Porque queremos receber nesta noite, Senhor, a Tua porção, meu Pai. Nós viemos aqui por causa de Ti, Senhor. Fala ao nosso espírito, ao nosso coração. Trabalha na nossa vida, Senhor. É isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 37. Eu creio que é uma passagem muito conhecida. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Você que está nos assistindo aí online, nós estamos usando a nova versão transformadora. Ezequiel capítulo 37, diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e completamente secos. Eu gostaria muito que você lesse, nós vamos ler novamente esses dois versículos, mas com um entendimento diferenciado. A mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor foi sobre o profeta. A mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E aí a mão do Senhor veio e levou, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos.
E no término do verso 2, ele vai dizer que aqueles ossos estavam completamente secos. No verso 3, então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos poderão voltar a viver? Respondi: ó Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus fala conosco nessa noite, no nome de Jesus, nos dê clareza de entendimento. Amém e amém. Sabe, queridos, essa é uma passagem icônica na igreja. Quantas vezes, né? Vou chegar até um pouquinho mais para cá. Isso, né? É uma passagem icônica. Quantas vezes nós ouvimos na televisão, seminário, nas redes sociais, essa passagem é onde Ezequiel ele chega para os ossos secos e profetiza, e os ossos que estavam secos, completamente secos, eles começam a ter vida. Eu tenho certeza que todos, em algum momento da nossa caminhada de fé cristã, nós já ouvimos sobre essa história. Só que eu quero levar o que o Espírito falou conosco sobre algo que nós estamos vivenciando esse mês. Esse mês, o tema que Deus nos deu, que nós precisamos falar sobre tomadas de decisão. Tomar decisão é fácil? Às vezes você está no trabalho, você tem que tomar aquela decisão. E às vezes a pressão vem, né? E você precisa decidir, e você tem aquela responsabilidade de uma decisão errada, pode levar a vida a perder. Mas a tomada de decisão, nós estamos falando sobre isso nesse mês de março. A tomada de decisão é algo que o homem, o filho de Deus, a mulher de Deus, precisa entender que as decisões pautadas pela palavra, fundamentadas na palavra, ela sempre vai gerar vida. Sempre vai gerar vida. Sabe, meu irmão, o profeta, ele chegou no momento onde ele foi levado para um tempo de caos, por assim dizer. Porque aquele vale estava cheio de ossos e ossos muito secos. Não tinha o que fazer. E às vezes nós estamos passando pelo nosso dia a dia, estamos passando por situações corriqueiras no casamento, situações no local de trabalho, até mesmo no âmbito espiritual, saúde emocional, aonde nós estamos olhando achando que não tem mais jeito. Estamos vivendo dias turbulentos, dias sombrios. Talvez você pense: eu estou vivendo um momento de caos. Mas eu quero chamar a atenção que quem levou o profeta para aquele tempo, para aquela estação, foi Deus. Eu gostaria de que você abrisse os seus olhos espirituais para que eu e você possamos entender nessa noite. Deus nos leva a viver uma estação, e toda aquela estação que Deus nos leva, que Deus nos permite, eu estou falando Deus e não a nossa vontade, que Deus nos leva, que Deus nos permite passar pelaquela estação, pelaquele momento, é porque algo Deus tem para gerar na nossa vida através daquele momento. Às vezes nós estamos passando por momentos de dores, momentos de luto, mas algo Deus quer falar conosco nesse momento, nesse tempo de dores e de luto. Está todo mundo entendendo, amém, irmão? E eu preciso que você entenda que o profeta ele foi levado, e ele fez uma pergunta. O Senhor faz uma pergunta para o profeta: e aí, Ezequiel, esses ossos, essa situação caótica, essa situação de impossibilidade, tem jeito? Tem solução? E Ezequiel, ele chega e fala assim: Senhor, tu sabes. O que eu aprendo com isso, sabe, irmão? Ezequiel, ele foi um homem de Deus, e a palavra do Senhor vai falar que ele não chamava Ezequiel pelo nome, ele chamava filho do homem, né? Ezequiel, o tamanho de intimidade que Ezequiel tinha com Deus. E Ezequiel, ele falou: Senhor, tu sabes se os ossos podem viver ou não. Esse é o nosso posicionamento. Senhor, tu sabes se um parente vai ser curado ou não, se ele vai ser salvo ou não, tu sabes. E aí Deus chega para Ezequiel e fala assim: eu sei, mas eu preciso que você tome uma decisão. E essa decisão eu não posso tomar por você.
Eu só posso te direcionar. Abre a tua boca e profetiza sobre essa situação. Sabe, irmão, nós precisamos entender que o fato de nós profetizarmos vida sobre aquilo que está morto, o fato de profetizarmos que o impossível vai se tornar possível, isso passa por dois processos importantíssimos. O primeiro é a fé, o segundo é a renúncia. É você entender a soberania de Deus na tua vida. Então, às vezes, nós achamos que, não, eu estou profetizando, eu vou profetizar, vai acontecer. Não, não vai. Se não tiver fé, se não tiver renúncia, nós aprendemos até sobre isso no domingo. Não existe fé sem obediência. Fé sem obediência a Deus é religiosidade. Eu preciso obedecer a Deus tendo fé, porque Ele quem governa a minha vida. Então eu pego essa palavra de Ezequiel e vejo, Ezequiel legal, ele teve uma tomada de decisão, ele se posicionou e falou, ossos secos, ouçam a palavra de Deus, mas antes disso, ele teve que crer que aquilo era possível. E nós estamos vivendo dias onde existem pessoas que falam no nome de Jesus de uma forma totalmente diferente do que a palavra diz. Pessoas que falam, eu vou orar por você, deixa eu profetizar. Não, não é assim que as coisas acontecem. A palavra de Deus vai dizer, meu irmão, que o que é ligado na terra é ligado no céu. E nós precisamos entender que quando que para profetizarmos, o nosso coração tem que estar alinhado com a palavra da verdade. E como é que o nosso coração está atrelado à palavra, alinhado com a palavra da verdade? Quando é Deus que nos permite viver aquela situação. Quando é Deus que nos coloca em cada situação. Quem colocou o profeta naquela situação foi o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor levou o profeta a ver um tempo de impossibilidade. O que é impossível para você que está aí conectado? O que é impossível para você que está aqui? Eu estava ouvindo os irmãos falando de carro, né? Hoje lá na terapia, quando a Ana Luísa estava fazendo terapia, eu estava ali no estacionamento. Aí eu estava conversando com a pastora. Irmãos, é cada carro que você olha assim, Jesus, isso, meu Deus. E você vê que não é querer ostentar não, irmão, mas você vê que tem carro que você fica assim, Senhor, graças a Deus que a tecnologia está se multiplicando, mas automaticamente os melhores carros são os mais caros, não são, Pedro? Assim como as melhores casas, os melhores imóveis são os mais caros. E aí, quando a gente olha, eu falo assim, não, eu não consigo comprar um carro de R$500 mil, é impossível para a minha realidade. Quando a gente tem esse entendimento no âmbito natural, eu estou tendo o seguinte entendimento, eu sei até onde a minha mão alcança. Estou certo ou estou errado? Eu sei. Quando você vai fazer a viagem, quando você vai fazer compra no mercado, você já sabe até onde você pode chegar. Só que nós precisamos entender que Deus, Ele levou o profeta para um campo de caos, um cenário de caos, um cenário de impossibilidade, para que nós hoje pudéssemos entender que para a gente talvez seja impossível alcançar certos objetivos, realizar certos sonhos, mas se o nosso coração estiver alinhado com Deus, nenhum osso seco fica sem vida diante da palavra do Senhor. Eu preciso entender essa palavra, porque se existe um osso seco, e se eu estou liberando uma palavra e nada está acontecendo, o que me falta não é a vontade de liberar, mas está me faltando o quê? Um fundamento. E Ezequiel estava fundamentado em Deus. Bom, quando a gente está fundamentado em Deus, as palavras proféticas não fluem do nosso coração, mas fluem do Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí o profeta, Deus chega para o profeta e fala assim, aí, tem algo sobre você, tem algo sobre a tua vida, tem algo sobre a tua família, pode essa situação mudar? E o profeta, Senhor, tu sabes. Aí Deus fala assim, eu sei, então vai usar aquilo que eu coloquei em você, abre a tua boca e profetiza.
profetizar. Nós precisamos aprender a profetizar, não no nosso natural, porque quando profetizamos no nosso natural, nós estamos querendo algo para alegrar a nossa alma. E Deus, Ele não vai trabalhar para satisfazer a nossa necessidade. Sabe, irmão, talvez que eu vou falar aqui, quando eu ouvi isso pela primeira vez, só tomar uma aguinha aqui. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, é assim mesmo? Só que depois Deus foi dando entendimento. A gente precisa entender com a revelação que Deus, Ele supre a necessidade. Supre ou não supre a necessidade? Supre ou não supre? Supre, não. Mas Deus, Ele não se move por necessidade. A humanidade se move por necessidade. Mas com Deus nós precisamos aprender a nos mover por propósito. Qual era o propósito de Deus naquele momento? Profetiza sobre essa impossibilidade. Enquanto nós nos movermos por necessidade, nós estaremos nos movendo em cima do nosso desejo. Agora, quando a gente se move por propósito, a gente se move pelo propósito de Deus, o coração de Deus, e Deus, a obra dele é Ele quem financia. Se tem obra de Deus na tua família, é Ele quem vai financiar. Se tem obra de Deus no teu local de trabalho, é Ele quem vai financiar. Se tem obra de Deus na tua saúde, é Ele quem vai financiar. Por isso que Ele chegou e falou para Ezequiel e disse: é comigo? Então faz a tua parte, que a minha já está feita. E qual é a tua parte? Abre a tua boca e profetiza, porque você, Ezequiel, tem um coração alinhado com o meu. Sabe, irmãos, existem dois momentos icônicos no livro, existem vários momentos icônicos, mas eu queria salientar três no livro de Ezequiel: o Vale dos Ossos Secos, a visão do rio Quebar, que a água estava nos seus artérios, nos seus joelhos, nos seus lombos, e o que viria depois, e a palavra profética que Deus vai transformar o coração de pedra em coração de carne. Eu preciso que você entenda: a vida para Ezequiel não foi uma vida fácil, não foi uma vida de glamour, não foi uma vida de relações, de realizações pessoais. Ezequiel não teve o direito nem de sepultamento, de participar do sepultamento de seus familiares. Passou por tantas dificuldades, e não só Ezequiel, todos os profetas passaram, maiores e menores, né? E os anônimos também passaram por várias situações. Quão difícil é você viver o propósito. Mas quando a gente vive um propósito, tem milagre de Deus. Quando a gente vive o propósito, nenhum osso seco se torna um momento de paralisia espiritual na vida da igreja. E quando a gente olha isso sobre o aspecto espiritual, a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel, ele já, se você parar para ver o verso 4, Ezequiel, ele começa a liberar uma palavra profética em meio à impossibilidade, porque os ossos estavam secos. Amém ou não amém? Estava seco. Os ossos estavam secos. E o verso 4 vai dizer: assim diz o soberano, o Senhor soberano. Ezequiel não falou: eu profetizo sobre a tua vida. Ezequiel estava dizendo: assim diz o Senhor. Olha como é que é a visão de um homem que se move por propósito, o entendimento de um homem que tem um coração alinhado com os céus. Ele está declarando: as palavras não são minhas, vem de Deus. Eu só sou um instrumento. Então quem está falando não sou eu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele completa o verso 4 dizendo: ouçam a palavra, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meu amado, a gente precisa aprender a revelação de Deus. Como é que os ossos secos vão ouvir?
Esses ossos não têm ouvido. Mas a gente precisa entender que Ezequiel estava vivendo do profético e se movendo pelo céu. E quando ele falou ossos secos, ouçam, ele está dizendo ossos secos, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela ecoa por céu, terra, debaixo da terra. A voz do Senhor, ela alcança quem está vivo, quem está morto. A voz do Senhor, ela move todo o universo. Nós falamos no domingo, Jesus, quando ele morreu lá na cruz, meu irmão, o que aconteceu? Um grande terremoto. E depois do grande terremoto, as almas, os corpos que haviam sido sepultados, eles começaram a sair dos seus sepulcros. Está lá no livro de Mateus, se eu não me engano é capítulo 27 ou 26, peço perdão aos irmãos de cabeça, não tem, mas é lá no final do Evangelho de Mateus. Mas a gente vai entender o que? Porque ali foi o que? É a voz de Deus, o poder de Deus. O poder de Deus não está atrelado a 4 parentes numa igreja. O poder de Deus não está atrelado somente ao Brasil, somente ao Rio de Janeiro. O poder de Deus não está atrelado a uma live, a uma caixinha de promessa. O poder de Deus está atrelado à palavra que é dele. E a palavra que ele dá move céus e terra. E o profeta vai dizer: ei, a palavra de Deus foi liberada não só para mim, é para quem está vivo, é para quem está morto, é para quem está frio, é para quem está quente, é para quem está morno, é para quem está dentro, é para quem está fora, é para quem é convertido, é para quem não é convertido. Ouçam a palavra do Senhor. Então, quando a palavra foi liberada, começou a ouvir um som. Quando a gente tem esse entendimento que a palavra é liberada no altar, que essa palavra aqui não é algo que pode ser guardado, que essa palavra, quando ela é liberada, ela não é liberada para A, para B, é liberada para a igreja, para o corpo de Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer que ela nunca volta o quê? Vazia. Nunca! Pode ser num culto com 3 pessoas. A palavra não volta vazia. Pode ser num culto com 3.000 pessoas. Pode ser uma live com 300.000, 500 pessoas, 10, 5. A palavra nunca volta vazia, porque a palavra não é nossa, a palavra é dele. E tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Ezequiel, pode essa impossibilidade ser mudada? Senhor, pode. Então Ezequiel toma uma decisão e verbaliza aquilo que está aí dentro entre eu e você. Profetiza. Amém, irmãos? Então nessa noite de terça-feira, vocês estão aqui, Deus não permitiu a gente ter esse tempo à toa. A gente está sempre culto presencial em 2 terças. Né? Você que está acompanhando online, não é à toa que Deus permitiu você estar aqui. Eu quero falar com vocês que a palavra foi liberada. E essa palavra não é só para a gente, essa palavra é para toda a humanidade. Nenhuma impossibilidade permanece de pé diante da presença do Senhor. Eu não sei como está o teu trabalho, eu não sei como estão as tuas finanças, não sei como os vícios que você tem lutado para se libertar, eu não sei como está a tua saúde, mas uma coisa eu sei. Que se Jesus falou que vai mudar, ele vai mudar. Que se Jesus falou que ele vai transformar, ele vai transformar. Que se Deus falou que vai fazer, ainda que ninguém te apoie, ainda que você não tenha matéria-prima, Deus ele vai fazer. Porque quando ele encontra um coração alinhado com o dele, um coração totalmente dele, ele olha e vê uma possibilidade de milagre. Ezequiel, eu estou vendo em você possibilidade de milagre. Pode esses ossos terem vida? Senhor, tu sabes. Então olha a tua boca e profetiza. Pode essa situação da nossa vida mudar? Pode a nossa situação financeira mudar? Pode a nossa situação espiritual mudar? O nosso relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, pode ser mudado, Senhor, tu sabes, então abre a tua boca, porque nenhuma impossibilidade permanece de pé diante do dono da vida de Cristo.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero convidar você que está aqui, você que está online. Apresenta diante de Deus a tua impossibilidade. Pastor, não tem impossibilidade nenhuma, irmãos. Não sejamos hipócritas, todos nós temos. Aquilo que a gente acha que é impossível mudar. Tem crente que fala assim: ah, pastor, eu desisti de tentar, eu nasci assim, eu vou continuar sendo assim, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito, até onde você se depara com a personalidade divina de Cristo. Aí você tem que se transformar. A situação é impossível até quando a gente tenta resolver com o nosso braço. Agora, com o coração alinhado com Deus, meu amado, tudo se torna possível. Gostaria de orar nessa hora. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos falar com Deus. Pela vida de vocês que estão aqui, pela vida de quem está conectado, Deus, eu suplico, Senhor. Tu sabes. Assim como o profeta falou, Deus, tu sabes. Eu digo nessa noite, tu sabes. Tu sabes quem nós somos. Tu sabes aquilo que estamos passando, as nossas lutas familiares, as nossas lutas pessoais, as lutas que travamos no nosso local de trabalho, as lutas que travamos com a nossa natureza humana. Tu sabes. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas dores, em meio às situações que a humanidade tem desistido, achando que não dá mais, achando que não tem mais jeito, em meio às situações que nós estamos tentando resolver com o nosso conhecimento, com a nossa experiência de vida, e tem gente que o Espírito, quando liberou essa palavra, falou comigo, que está dizendo assim: ah, eu já larguei de mão, já não tem mais jeito, Deus vai resolver essa situação, para mim acabou. Meu amado, eu quero liberar essa palavra sobre a nossa vida nessa noite. Aquele que começou a boa obra não terminou. Aquele que começou a boa obra na tua casa, aquele que começou a boa obra na tua saúde, aquele que começou a boa obra no teu casamento, na criação da tua vida, ele não terminou. Ele não terminou. Então nós precisamos manter a nossa fé, a nossa tomada de decisão hoje é ter um coração alinhado com Deus com fé. A nossa tomada de decisão nessa terça-feira é ter um coração alinhado com Deus pela palavra, é ter um coração alinhado com Deus não pelaquilo que estamos vendo, não pelas impossibilidades, mas reconhecendo quem Ele é. E aí Ele vai dizer: pode essa situação mudar? Então abre a tua boca e profetiza hoje mudança, profetiza hoje libertação, profetiza hoje transformação. É possível, porque nenhuma impossibilidade permanece de pé diante da presença daquele que é único, daquele que é o único Senhor das nossas vidas, que é Deus. Senhor, é a tua palavra, é o teu nome que liberamos nessa noite. Passe em revista agora mentes, corações. Passe em revista agora aquele, Senhor, que tu sabes cada obra de cada um. Passe em revista agora. Passa agora. A tua palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então passa agora pela Taquara. Passa agora pelo Rio. Passa agora pelo Brasil. Passa agora, Senhor Jesus, pelas nações. Os olhos do Senhor passam por toda a terra e acham, Pai amado, homens e mulheres com corações alinhados, aonde em meio à impossibilidade a palavra é liberada e o impossível se torna possível, Deus. Ossos secos, ouçam. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor nessa noite. No nome que está acima de todo nome, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Recebe essa palavra, você que está aqui, você que está em casa, recebe essa palavra aí. Hoje você estuda em casa, Ezequiel capítulo 37. Vibra, mas vibra porque foi liberada uma palavra sobre a nossa vida. E Deus aguarda uma tomada de decisão nossa. E a nossa tomada de decisão é a mesma que Ezequiel. Abrir a boca e profetizar.
mas com o coração alinhado com Deus. Você tenha uma noite abençoada. Que você tenha paz sobre os seus negócios. Quinta-feira, amanhã eu tenho um jejum do lar. Quinta-feira haverá imersão. Sábado nós temos o encontro das mulheres, o encontro das prudentes das mulheres, 9h30 da manhã aqui na igreja, 9h30 da manhã. Domingo, culto, escola bíblica dominical, 16 horas. Após a escola bíblica, o culto de celebração às 17. E nós seguiremos e avançaremos, porque nós temos uma palavra liberada sobre a nossa vida. Os dados de bancários da igreja, você consegue colocar aí no chave Pix da igreja? Coloca aí no Instagram, por favor. Se você puder abençoar essa casa, abençoar o ministério. Mas se você não puder anotar, eu vou falar. Pega papel e caneta. Vou falar a chave Pix. Chave Pix é o CNPJ da igreja. 10 193 915 0002 dígito 03. Vou repetir. A chave Pix é o CNPJ da igreja. 10 193 915 0002 dígito 03. Se você puder receber em terra fértil, porque o nosso Deus é um Deus que não faz barganha, mas Ele é galardoador. Amém? Que todos nós temos uma noite abençoada, que da mesma forma que Deus nos trouxe, Ele nos leve em paz. O Senhor guarde as nossas vidas. Temos uma noite de renovo, uma noite de paz, e amanhã possamos acordar melhor do que hoje, com a palavra de Deus nos direcionando a viver o Evangelho verdadeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do eterno Santo de Israel, Cordeiro de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, permaneça sobre a nossa vida, sobre a nossa família, abençoe a nossa saúde, como saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Aquele que crê, recebe assim essa palavra numa só voz, diga amém. Jesus te abençoe. Vai em paz, querido. Noite de vitória. Pega a palavra, alinha o nosso coração a Deus, porque nenhuma impossibilidade vai parar o avanço da igreja. Fique na paz. Jesus abençoe.